Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque afinal de contas vocês assistirão na hora em que vocês puderem, né? No caso do pessoal da escola, o certo seria assistir de manhã, no momento em que nós estamos na aula presencial e entrando em contato comigo. Hoje, não é o oitavo ano? Hoje nós vamos, se Deus assim permitir, porque aqui na sala presencial, às vezes nós temos uns imprevistos, umas situações não previstas que acabam atrapalhando o decorrer de leitura, de explicações, etc. e tal. Mas hoje o nosso assunto é a origem do subdesenvolvimento. Paramos aí, né? Finalizando a unidade 2. Primeira coisa importantíssima: como se deu a origem do subdesenvolvimento? Porque vocês viram comigo que no planeta ainda existe um grande número de países subdesenvolvidos. Países desenvolvidos, eu até comentei com vocês que nós poderíamos dizer ricos, poderosos economicamente, porque o negócio dessa relação desenvolvimento, subdesenvolvimento é a economia, é a dependência econômica. Então, nós vamos ter uma parte da história de novo na geografia. Por quê? Às vezes existe aquele aluno que diz assim: professor, Estados Unidos foi colônia inglesa, mas é uma das maiores potências do mundo. Aí o que eu já avisei aqui para vocês: Estados Unidos sim, foi uma colônia inglesa, mas se você observar, o norte dos Estados Unidos é a área mais desenvolvida. Por quê? Porque o norte dos Estados Unidos eram colônias que na realidade foram de povoamento. Não havia um interesse de produzir com ideia de abastecer o mercado externo. Pelo contrário, eles pensavam em criar meios para se autossustentar e para se desenvolver. E foi o oposto ocorrido no sul dessa área que hoje é Estados Unidos. Então, no sul dos Estados Unidos havia um grupo de colônias de exploração. Por isso que hoje eu não estou dizendo que o sul dos Estados Unidos é atrasado, mas você pode observar que o grosso do desenvolvimento econômico está no norte dos Estados Unidos. Então, nós voltamos para essa questão da origem do subdesenvolvimento. Porque do México para cá, a maior parte, grosso da América Latina é extremamente subdesenvolvido. Foram colônias de exploração e ponto. É chato, sim, mas o que acontece? Muitas vezes as próprias autoridades, os próprios governos se beneficiam desse atraso. Mas como assim, professora? Eles ganham com isso? Parando para pensar um pouco, fazendo uma análise como se nós fôssemos cientistas políticos, existem muitos, entre aspas, poderosos que preferem ver o povo, o país ainda dependente. Porque vocês já observaram que mesmo num país subdesenvolvido, existe sempre uma elite poderosa, um grupo que detém o poder econômico mínimo, ou seja, um grupo pequeno em detrimento de um gigantesco que é pobre, que é carente, que é, entre aspas, quase que excluso da sociedade. Então, essa questão tem aqui um texto no livro de vocês, A Origem do Subdesenvolvimento, falando sobre essa questão. Nesse mesmo texto, prestem atenção, existe uma colocação sobre o possível terceiro mundo. Essa palavra, essa expressão que foi utilizada a partir da conferência de Bandung, na Indonésia,
quando começaram a pensar que o mundo poderia ser dividido em grupo de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. O primeiro mundo seria todo o grupo de países desenvolvidos capitalistas. O segundo mundo seria um conjunto de países desenvolvidos e subdesenvolvidos socialistas. E o terceiro mundo? Todos os países pobres, subdesenvolvidos e capitalistas. Aí vocês vão dizer assim, mas isso aí foi durante a Guerra Fria. Exatamente. Por isso que a partir de 1990 nós deixamos de falar em relação a segundo mundo, já que o socialismo entrou em crise, né? E logo depois tem um outro texto falando sobre a partilha da África. Por isso eu coloquei aqui o mapa mostrando como ficou a partilha da África a partir de 1885, quando houve a Conferência de Berlim. E o que aconteceu nessa grande conferência? Olha só, foi como se os grandes ricaços da Europa pegassem a África como se fosse um bolo e dividisse a África em fatias. Ou seja, a Inglaterra, a França, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha e a Bélgica, cada um deles ficou com uma parte da África. Aí vocês vão dizer, por isso, até hoje, a África continua como um dos maiores locais onde se concentra a pobreza. O que nós vamos fazer? Eu vou corrigir, mando para vocês fotos, vocês mandem para mim qualquer dúvida. Beijo, 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 por favor. Vamos pensar. Leia, pense. Leia, pense. Responda. Dúvida, passa para mim, eu te esclareço, tá bom? Beijo, quero ver vocês aí.